Irmãos, graça e paz, juntos para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Desta feita, nós vamos continuar nossa exposição que iniciamos domingo passado em Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Nós trabalhamos o primeiro momento, onde do verso 1 ao 3 do capítulo 2, o apóstolo Paulo nos ensina como é o ser humano sem Cristo, como nós éramos antes de receber a Cristo como Senhor e Salvador. E agora, nessa segunda parte, vai mostrar para nós o que Deus fez por nós e o que somos agora, depois dessa obra de Deus em nossa vida. O texto de 1 a 10 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, nós pedimos que abra o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, este, amado, é o nosso texto de hoje. Vimos já que o homem sem Cristo, ele vive nesse mundo dominado pelo pecado, escravo do pecado, escravo dos seus desejos. E o diabo, na sua astúcia, os faz pensar que são livres, porque fazem o que querem, mas não sabem eles, na verdade, que são escravos dos seus próprios desejos. Agora, a partir do verso 4, nós vamos observar uma parte importante desse texto, onde mostra que, apesar do que nós éramos, Deus agiu misericordiosamente em nosso favor, nos concedendo vida, nos transformando de filhos da ira em filhos de Deus. Paulo começa no verso 4 dizendo: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Ou seja, sendo como nós éramos, vivendo em franca desobediência, ignorando a Deus e a sua palavra, Deus não tinha nenhuma necessidade, nenhum motivo para fazer o que ele fez. Não havia em nós nada que o agradasse. E ele não tinha necessidade de operar em nós essa obra de misericórdia e de salvação. Ele fez assim porque ele quis fazê-lo. Ele nos amou porque ele quis nos amar. E é interessante a gente observar isso porque como cristãos, nós temos a obrigação de amar o nosso próximo, de amar o outro.
E assim como o Senhor nos amou, não vendo nada de bom em nós, muitas vezes nós queremos amar as pessoas quando vemos nelas coisas boas que nos agradam, né? Mas assim como o Senhor nos amou, também devemos amar as pessoas. Sendo rico em misericórdia, ou seja, além de dizer que Deus é misericordioso, Ele é rico em misericórdia. E a misericórdia é o sentimento de Deus para com o pecador. Ele não merece nada a não ser deixado como está para o castigo eterno. Mas Deus, em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Esse grande amor refere-se ao amor redentor de Deus, o amor salvador. De certa forma, Deus ama toda a sua criação, pois Ele é quem criou. Ele ama toda a criatura, mas esse amor salvador, esse amor redentor, ele está dedicado, destinado aos eleitos, aqueles que ouvem o Evangelho, aqueles que creem em Jesus, aqueles que se rendem a Ele como seu Senhor e Salvador, por causa desse grande amor. E esse grande amor, a gente pode lembrar dele demonstrado como se fosse um grande outdoor ali no Calvário, quando Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar. Foi demonstrado o grande amor de Deus para conosco. O texto ainda continua dizendo: por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Observa que mortos aqui refere-se à morte espiritual, né? Porque fisicamente, biologicamente estávamos vivos, mas estando nós mortos, é a morte espiritual. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, como mortos espiritualmente, nada poderíamos fazer por nós mesmos para nos ajudar na salvação. Estávamos mortos e a condição do morto é de entrar no estado de putrefação. Ele não faz nada, não pode fazer nada, está morto. E assim, espiritualmente, o homem também nada poderia fazer. Então, a ideia de que nós ajudamos, nós contribuímos para a salvação é um engano, é um ensino herético. Isso não é verdade. Deus é quem opera em nós. Quando você chega à conclusão que é um pecador e que precisa receber a Cristo, é porque o Espírito Santo de Deus já operou na sua vida, já te regenerou. Senão você jamais teria essa consciência. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É interessante essa expressão, com Cristo, em Cristo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, acontece muito. Isso nos ajuda a entender que fora de Cristo não há vida, não há salvação. E não é o fato de estar na igreja ou pertencer a uma religião. Tem muita gente nas igrejas religiosas, mas que não estão em Cristo. Foi em Cristo que Ele nos ressuscitou. Diz ainda Paulo: pela graça sois salvos, juntamente com Ele, ou seja, em Cristo. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou. A ressurreição aqui trata-se da ressurreição espiritual. Agora ressuscitados espiritualmente, então nós podemos receber a Cristo, entregar nossa vida a Ele e viver uma nova vida para a glória dEle. Essa é a primeira ressurreição. Sobre esses que passaram pela primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder, ou seja, a morte eterna, ainda que morramos fisicamente, mas não morreremos eternamente. A segunda morte não tem domínio sobre nós, sobre aqueles que passaram por essa ressurreição espiritual. Por isso que Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Cristo venceu a morte. E nós, ressuscitados em Cristo, também a morte não tem poder sobre nós. Aqui você poderia perguntar, se você não é crente, talvez,
Mas salvos de quê? O texto diz, pela graça sois salvos, mas salvos de quê? Salvos da condição pecadora que nós vivemos, do estado de pecado em que está todo homem. Todos nasceram em pecado e estão espiritualmente mortos. E são salvos dessa condição. Por isso que Paulo em Romanos 8 também diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Salvos dessa condenação. Agora ressuscitados em Cristo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, agora espiritualmente nós desfrutamos de uma condição especial. Estamos em Cristo, numa nova condição, num novo patamar, numa nova situação, espiritualmente em Cristo Jesus. E Deus fez isso por quê? Ele quis fazê-lo, não havia necessidade, não havia motivo algum a não ser a sua vontade soberana de fazer isto. Mas Ele fez isso também, como diz o verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, o propósito de Deus era mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, o seu povo, aquele que Ele elegeu antes da fundação do mundo e que agora, pelo chamado do Evangelho, em Cristo são convertidos, regenerados, ressuscitados dentre os mortos, feitos novas criaturas para andar em novidade de vida, para a glória dEle. Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, versículo 8, Paulo repete isso, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Alguém pode até dizer assim, mas eu sou salvo porque eu criei. Sim, você é salvo porque creu. Se você não crer em Jesus, não há salvação. Mas a fé que te fez crer também foi dada por Deus. É dom de Deus. E isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Exatamente. Nós não podemos nos salvar, não podemos consertar a nossa vida espiritual, não podemos nem mesmo nos ajudar, como pensam alguns. O homem, na queda, em Gênesis 3, quando o Senhor disse, se comeres, certamente morrerás, alguns entendem que ele não morreu, ele ficou talvez bastante ferido, mas não totalmente morto. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Mortos dos seus delitos e pecados. Morreu mesmo, espiritualmente falando, nada podendo fazer por si mesmo, dependendo totalmente da graça de Deus. Portanto, a salvação não depende de nós, pecadores, mas depende do Senhor, da soberana vontade de Deus. E Ele faz isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, da sua bondade e misericórdia para conosco. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação pertence a mim, é porque eu creio, então seria obra e eu teria de que me gloriar. Eu poderia chegar no céu e dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu criei. Seria obra. Eu criei porque Ele me deu fé, porque Ele me concedeu a fé salvadora, me fez crer. Então a salvação não vem de obras, o homem não coopera, o homem não se salva. Isso exatamente para que ninguém se glorie. E Paulo conclui dizendo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, somos feitura. Alguns argumentam que a palavra feitura, aqui no grego, é a ideia de poema. Nós somos uma criação especial de Deus, criados em Cristo Jesus. Então, observa de novo a expressão em Cristo. Nós somos criados em Cristo. Não é bastante você estar numa igreja, pertencer a uma religião.
O importante é você estar em Cristo. Há muitos que estão nas igrejas boas, doutrinariamente falando, mas não estão em Cristo. E o texto aqui nos ajuda a entender que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. E boas obras aqui não é simplesmente atos de misericórdia, como doar uma cesta básica, comprar um remédio, ajudar alguém financeiramente. Isso também faz parte. Mas boas obras aqui é muito mais além disso. Envolve a nossa santidade de vida, um viver agradável a Deus, um viver para a glória dele. Isso é boa obra. E nós fomos salvos para boas obras, as quais Deus mesmo de antemão preparou para que nós andássemos nelas, vivêssemos nelas. Então, boas obras aqui é uma vida santa, uma vida que glorifica o Senhor, uma vida que procura obedecer a palavra, seguir os ensinos de Jesus, viver para a glória dele, fazer o que ele manda. Então, esse é o ensino de Jesus nesta porção da Escritura. E aqui nós podemos perceber e aprender que somos frutos, somos o que somos hoje, resultados desse grande amor de Deus. A consciência desse grande amor de Deus é que deve me levar a ser agradecido, a viver agradecido dia após dia. É por isso que o cristão ele não pode viver de cultos de gratidão. Podemos fazer sim cultos de gratidão, de agradecimento, mas não devemos limitar a isso. A nossa vida tem que ser uma vida vivida de modo grato a Deus, pois somos o que somos pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo grande amor com que nos amou, dando o seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Então vivamos para ele, para a sua glória, de maneira agradecida, servindo ao Senhor todos os dias da nossa vida, porque nisso está a nossa alegria, servi-lo, amá-lo como devemos fazê-lo. Que o Senhor nos abençoe, amado, e que você tenha consciência desse grande amor com o qual Deus te amou e você possa viver para a glória dele em Cristo Jesus. Amém.